Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Estamos aqui hoje diretamente do CONAR, o maior evento de RH da América Latina, para gravar mais um conteúdo super bacana sobre um tema que está revolucionando aqui o mercado de trabalho, que é geração Z. Uma geração que chega com muitas expectativas, valores e estilos diferentes, e as empresas naturalmente precisam se adaptar para acolher essas pessoas e gerar resultado a partir disso. Para falar com a gente aqui, eu tenho dois super especialistas. Estou honradíssima aqui com uma baita responsabilidade. Eu estou hoje aqui com a Paula Esteves. A Paula é sócia e co-CEO da Companhia de Talentos, que é uma consultoria de educação e carreira com foco em atração e seleção de jovens talentos, desenvolvimento e employer branding. E a Paula vai mostrar para a gente, através de todo o conhecimento de anos que ela tem, né, Paula, com geração Z, enfim, com gerações, como é que essa geração está transformando esse mercado de trabalho. Paula, muitíssimo obrigada por ter topado e vamos bater um papo aqui. Imagina, uma honra, uma alegria. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Temos também aqui o super William Katayama também. O William, ele é gerente de People na Vivo, a maior empresa de telecomunicações do Brasil. E o William vai mostrar para a gente como é que a Vivo está, enfim, se adaptando os programas de liderança, enfim, e toda a sua estrutura para acolher também essa geração. Então, obrigada, William, também por topar esse papo com a gente. Legal, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente. Prazer estar aqui, né, para falar sobre um tema tão interessante que é essa geração que está chegando aí, né? Boa, animadíssima aqui. Pessoal, vocês têm aí na bancada um QR Code. Nesse QR Code vocês podem mandar dúvidas para a gente aqui. A gente vai amar ter essa interação com vocês. A gente reserva um espacinho aqui no final para responder essas dúvidas. Então mandem e vamos bater um papo aqui. Legal. Boa. Paula, você tem, enfim, a Companhia de Talentos é uma baita referência aí no tema, né, de jovens talentos. Eu, pessoalmente, sou uma fã desde que eu era um jovem talento, há alguns anos atrás, não vou falar quanto tempo. Conta pra gente, o que você está enxergando, né, enfim, acho que de característica nessa geração que você percebe impactando o mercado de trabalho hoje? Muito bom. A gente tem um estudo, né, que chama Carreira dos Sonhos, que é o maior estudo da América Latina e que nesse ano, a gente está na 23ª edição, a gente ouviu mais de 93 mil pessoas no Brasil, sendo 72 mil do público jovem, do Brasilzão mesmo. Uhum. E o que a gente percebeu de principal na geração Z é por terem nascido, né, totalmente nessa era digital. Claro que todo mundo enfrenta as suas dificuldades, mas essa clareza de entender, bom, eu posso me relacionar, aprender, estudar, trabalhar no modelo híbrido e numa flexibilidade. Então, essa busca, né, da flexibilidade de entender qual é a melhor forma de eu me comunicar com você, é no online, é no presencial, qual que é a relação, o propósito, né? E é uma geração que busca muito esse contato relacional. A gente fala sobre essa flexibilidade, mas essa geração prefere o modelo híbrido, não é o 100% remoto, né? Exceto a região norte, que prefere o presencial, é o modelo híbrido, né? 3 vezes por semana. Por quê? Porque tem um valor esse contato físico, mas essa flexibilidade, né? A gente fala do físico e do digital, é muito importante. E aproveitando esse modelo, essa parte de flexibilidade na relação com o trabalho, né, nas proximidades, e sempre com um olhar de busca de entender um propósito maior. Então, qual é a função que eu tenho, qual é o impacto que eu vou gerar, né, na organização, nas minhas relações, o quanto eu estou fazendo algo para um propósito maior da própria sociedade mesmo. Antigamente, né, as gerações anteriores, elas foram criadas dizendo vai vir uma crise climática, vai vir um impacto. Não, essa geração já veio vivendo. Então, ela já sabe que ela tem uma responsabilidade sobre isso. Então, esse propósito vem cada vez mais forte. E também a gente fala muito, né, a Vivo aqui é super parceira da Companhia de Talentos, sobre públicos diversos, né? Elas querem se relacionar na diversidade em todos os sentidos. Não é mais só um estilo de música, não é mais só um público de pessoas, eu só sou desse nicho. Não, eu pertenço a essa geração, eu quero me conectar com todos os públicos, eu quero incluir diferentes realidades. Então, esses são modelos mais marcantes. E, por fim,
o principal, que é conseguir priorizar uma vida de qualidade. Então, a gente perguntou o que é mais importante na vida, é qualidade de vida. Isso não quer dizer não trabalhar, sombra e água fresca. Não, é sobre o trabalho fazer parte da vida, mas só uma parte. Então, a gente tem que ter tempo de descanso para cuidar da nossa saúde física, mental e emocional, que a gente possa ficar com as nossas famílias, relacionamento, e que, né, o trabalho tem ali o seu significado. A gente fala que faz parte da formação da identidade, mas que ele ocupe ali um determinado caminho. Então, acho que essas são as principais marcas dessa geração que vem aqui para apoiar e fazer com que a gente ressignifique o trabalho, os produtos que a gente consome, as relações que a gente tem. Que legal. Paulo, amei te ouvir falar, acho que é uma boa síntese mesmo, né, de como essa geração vem, e eu acho que tem algumas coisas que eu conecto bastante com o propósito que você trouxe, assim, né, embora a gente esteja falando que tem o tema do equilíbrio, né, enfim, putz, a minha saúde é importante, a minha vida fora do trabalho é importante, e conectado a isso, o meu trabalho precisa ter propósito, porque, né, é uma parte que em algum momento vai se conectar ali. E um outro ponto que me chama a atenção do que você trouxe, que eu acho que acho que é brilhante, é o quanto essa geração ela é aberta, né, assim. E tem muito viés. Porque é a geração que não quer fazer nada. Porque... E aí eu me pego sempre pensando, gente, no final do dia, quem tá com dificuldade é a gente, porque eles tá tudo ok com eles. Trabalhar com gente mais velha, trabalhar com, assim, né, eles são de fato muito abertos, assim, aí a gente, né, realmente precisa se adaptar enquanto lideranças, né. Mas, sem dúvida, né, a gente fala dessa possibilidade, desse desejo, mas é uma geração que vive uma questão muito forte de emoções e sentimentos. Porque é muita coisa acontecendo de múltiplas crises, pandemia, crise climática, guerra. Então, é muito difícil conseguir lidar com essa emoção. Então, isso eu acho que é um maior apoio que nós, né, na maioria de outras gerações, podemos apoiar. A saber entender os sentimentos, a conectar, porque é muita mudança, né? Essas pessoas são mais abertas, mas a gente precisa apoiar a lidar com tanta transformação e explicar caminhos, né? Dar caminhos. É isso. Muito bom. William, conta pra gente o que a Vivo tem feito, né? Enfim, acho que nos seus programas e no seu dia a dia como iniciativa de People para, acho que se adaptar, enfim, né? E trazer para dentro esse pessoal de geração Z. Legal. Acho que uma primeira coisa que é importante dizer é que a Vivo é uma empresa que veio se transformando ao longo dos anos, né? Porque nós estamos numa indústria telecom, uma indústria antiga, né? Ou seja, o Grupo Telefônica, dono da Vivo, está completando 100 anos este ano. Uma empresa centenária. E para empresas que viveram toda a transformação, isso é um baita desafio. Você se conectar com novas gerações que têm ali um espaço de tempo de novas gerações surgindo muito menor. Então, esse posicionamento, ele tem a ver muito com a nossa mudança transformacional interna. Então, a gente tem um propósito que é digitalizar para aproximar. Já dentro do nosso propósito, a gente deixa claro que a gente valoriza tanto o digital, tanto a tecnologia, quanto o humano, que é uma demanda também das novas gerações. Olhando para a nossa cultura, a gente chama a nossa cultura de digital colaborativa. Então, a nossa cultura interna, ela olha 4 norteadores. Eu vou falar para vocês quais são eles e um pouquinho do que eles são. E veja como eles se conectam também com a geração Z, mas também com as nossas aspirações. E no final, ele está falando de gente, apesar de falar sobre gerações e aspirações. Uma é a ação responsável, que é o tema de SG. Responsabilidade social, responsabilidade com o planeta, responsabilidade com o entorno que a gente afeta. Conexão humana. No final, o que a gente faz é para promover o bem-estar humano. E não fazer coisas pelas coisas, máquina pelas máquinas. Não, a gente faz tudo em prol de uma melhor qualidade de vida para facilitar a vida das pessoas. Atitude transformadora tem a ver com inovação. O jovem gosta de inovação. O jovem olha para a inovação sempre como uma oportunidade. E o último, que é curiosidade viva, tem a ver com aprender sempre. O aprendizado contínuo, as trocas. Então, esses são os 4 pilares dos norteadores culturais da cultura digital colaborativa da Vivo. Então, quando você me pergunta o que a Vivo tem feito, ela vem transformando sua cultura interna, não só para a geração Z, mas para uma transformação que ela é necessária para toda a sociedade, para todas as gerações que vão conviver. As 4 gerações já convivem hoje dentro da Vivo. Isso é muito bacana, né? Elas já estão lá. Elas já vivem os dilemas, elas aprendem umas com as outras.
Agora eu vou dizer, o que a geração Z especificamente talvez demande mais? Talvez demande mais um posicionamento da empresa em relação à inclusão e diversidade, talvez demande muito mais oportunidades para estar nesses fóruns. Na Vivo, por exemplo, a gente tem uma fundação que tem o voluntariado corporativo. Então, tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa onde você também pode fazer voluntariado corporativo o ano todo ou numa ação pontual. É uma coisa que você pode casar uma coisa com a outra. Você não precisa esperar o final de semana chegar para fazer voluntariado. Você pode usar também a sua rotina ali de trabalho também. Saúde e bem-estar, com uma empresa que se preocupa de fato com os colaboradores. Então, transformando a cultura interna, transformando as práticas, as políticas, de fato o que a gente é, a nossa proposta de valor, né, que em Employer Branding a gente chama de EVP, a gente já constrói um ambiente propício para os jovens, para a geração Z que já está lá dentro. E toda a parte de comunicação para fora. Essa turma nova se relaciona nas redes sociais, né? Então a gente já também entrou nas redes sociais para se comunicar com esse público dentro da estratégia de marca empregadora. Então, a Vivo ela vem fazendo dentro de casa para se tornar verdade e depois usando os melhores canais e momentos e pontos de contato com essa nova geração para falar sobre essa verdade que existe dentro da organização, através de uma cultura forte, baseada em pilares, né, em norteadores, que tem a ver com as aspirações dessa nova geração. Muito bom, excelente, excelente. Uma baita referência, né? Uma empresa enorme. Obrigada, William. Paula, acho que até pegando um pouquinho, né, do que o William trouxe aqui, né? Acho que é um trabalho super bacana que eles estão fazendo na Vivo. Mas o que você trouxe ali, né, do que são características dessa geração, uma coisa que eu gosto bastante que o William traz gente, quer a gente queira ou não, essas gerações estão convivendo dentro das organizações. O que na sua visão são os principais desafios das lideranças quando estão liderando, né, essa geração Z, assim? E acho que se eu puder somar uma pergunta a essa aqui o desafio da liderança e os obstáculos da organização como um todo, né? Assim, acho que o William trouxe várias iniciativas ali, mas o que você tem visto ali? Acho que você tem bastante contato com outras empresas também, se puder contar pra gente. Muito bom. Eu acho que o primeiro ponto, né, a gente fala, o primeiro grande desafio da liderança é liderar, né? Liderar pessoas e negócios é muito complexo, né? Porque não é só uma esfera. Então, é a produtividade, é gestão de equipes remotas, é diferentes gerações, mais os modelos, engajar o time e liderar pessoas, né? Então, que tem toda a sua complexidade. Então, o que a gente tem dito, né, como os principais desafios é como você consegue engajar essa nova geração dentro do propósito da organização. E para isso, é preciso trabalhar fortemente essa questão de dar o significado do trabalho. A gente diz que você precisa conhecer a pessoa colaboradora. Não adianta a gente fazer tudo, né? Acabou o tamanho único, né? Não tem mais one size fits all. Então, como é que a gente consegue se conectar com aquela pessoa para que ela possa, a maior parte do tempo, né, dentro do possível, fazer o que ela gosta? Porque a gente fala que quando você trabalha com algo que você faz bem, seus resultados são melhores, você trabalha com mais energia. Então, conseguir, acho que, se conectar, ter uma comunicação muito clara e transparente, né? Acho que cada organização tem um processo e uma possibilidade de abrir as informações, mas, gente, não tem, né, um lugar perfeito. Então, quanto mais próximo dos desafios, não adianta só dizer que está tudo bem, as pessoas sabem que não está tudo bem em lugar nenhum. Então, você conseguir mostrar esse caminho e ter, né, uma liderança empática, porque quando você fala de pessoa, você precisa tentar entender a realidade dela para conseguir fazer esse trabalho. Então, o que a gente tem dito quanto mais essa liderança se colocar num lugar de vulnerabilidade, de olha, eu tô aqui, eu tenho um propósito, eu não tenho todas as respostas, mas se a gente utilizar uma inteligência coletiva, a gente enfrenta esses desafios. Então, a gente se move, a gente se engaja. Então, cada um tendo sua responsabilidade, né? Se eu estou aqui como líder, eu tenho essas condições, mas a gente tem que estar com essa abertura de poder olhar o outro. Então, acho que a liderança enfrentando, né, todas essas complexidades de como saber se comunicar, engajar, de ser vulnerável, mas até que ponto, eu acho que tem todo esse caminho que as lideranças enfrentam. Mas é o que a gente fala, não é só sobre a geração Z, né? Principalmente a média gestão,
que sofre a pressão da alta liderança e dos times que estão chegando, precisam muito de um trabalho efetivo, porque realmente está muito complexo. A gente vê o quanto as pessoas estão sufocadas, a questão de saúde mental em todos os níveis, não é só de uma geração, né? E principalmente quando a gente acaba entendendo gerações, porque elas têm um momento histórico e cultural que elas são impactadas, mas tem coisas que estão em todos os lados, né? Então também é uma geração que se preocupa com qualidade de vida, com estar com a família e todos esses processos, né? Então a gente também tem que olhar e dar apoio para essa liderança, para que ela consiga continuar engajando e sendo porta-voz da missão. Não, muito bom. E tem uma coisa, Paula, que eu acho que é legal aqui, que conecta bastante com o que você trouxe, que é algo que eu acredito muito, assim, a gente sai de um lugar, né, em que antigamente a gente tinha, que é o líder do comando e controle, que tem todas as respostas, que sabe tudo, para um lugar de, olha, eu talvez não tenha as respostas, mas eu preciso, no mínimo, ter clareza do que a gente precisa, onde a gente quer chegar, qual é o objetivo, e trazer esse time para jogar junto, né, e aí conecta propósito, enfim, né, acho que tem bastante coisa aí dentro. Acho que demonstrar, né, a vulnerabilidade também é um passo fundamental para o líder quando lida com essa geração. O líder que se posiciona como alguém que sabe tudo, o jovem, a geração Z sabe que ele não sabe tudo. Absolutamente, porque se ele é um ser também que está constantemente buscando informação, buscando novas soluções para os mesmos problemas e ver a quantidade de informações disponíveis, ele começa a perceber que, poxa, alguma coisa tem de errado nesse discurso, né? E de fato tem. Né? Não existe super-homem, super-líder. Total. Acho que pegando esse gancho, né? No passado era o super-homem, né? Quem era o super-homem? Um homem branco. Exato. Que tinha todos os poderes, que a única vulnerabilidade era externa, que era a Kryptonita. Então não era dele. Jamais. E aí essa geração acabou. Não é uma pessoa que vai salvar o mundo. Então vem a era dos Vingadores, né? Que são o time plural, que enfrenta os seus próprios desafios, que muita gente conta com outra pessoa para ajudar a resolver. Então, acho que esse é o novo modelo, né? É uma equipe diversa, com problemas internos e externos, para poder enfrentar tudo isso. Eu acredito muito mais nesse modelo do que um homem branco sozinho fazer acontecer, né? Nossa, amei a analogia aqui com os Vingadores, porque é isso, né? Você sai de super-homem para todo um grupo aqui que, de fato, é quem vai fazer acontecer. Muito bom, muito bom. Se vocês pudessem dar uma dica aqui, tô até saindo um pouco, vocês me perdoem do script, tá? Assim, mas para uma liderança que né, ainda está acostumada ali na época do super-homem, assim, para se adaptar, assim, por onde começar? Legal. Eu liderei um time, meu time anterior, e tinha muitos jovens. Quase 40% eram estagiários ou aprendizes. Que legal. Porque eu também cuidava do programa da organização na época também. E eu acho que uma coisa que eu aprendi ali foi escutar. Eles têm muita coisa para ensinar para a gente. Fazendo uma analogia, é um pouco do neto que ensina o vô a usar o celular, uma funcionalidade que ele nunca usava. Ele usar, talvez, nunca usei um Uber ou outro carro de aplicativo. O neto ajuda ele a configurar ali alguma coisa. É mais ou menos isso que a gente passa nas organizações. Os jovens vêm com conhecimentos, muitas vezes tem a ver com a atitude deles de experimentar coisas novas, e eles aprendem muito rápido sem precisar da educação formal. E a gente é de uma geração que a educação formal trouxe muitos conhecimentos e aprendizados para a gente aplicar na prática, e aí a prática nos ensinou ainda mais. Então escutar muito esses jovens, perguntar o que eles acham, como eles resolveriam um problema que para nós tem uma solução, vamos dizer, padrão, e que talvez eles tragam uma outra perspectiva. Então, escutativa com o jovem, não subestimar o jovem pela falta de experiência. Assim como o jovem, ele vai ter que aprender a não subestimar os mais maduros, por talvez, entre aspas, não estarem tão atualizados com o mundo tão dinâmico, cheio de mudanças, cheio de informações. Muito bom. A minha dica para essa liderança é, primeiro, se conheça. Sabe a história do avião? Máscara primeiro em você, para que você possa proteger o outro. Então, acho que o processo de autoconhecimento é fundamental para entender quais são seus vieses.
a gente sabe que a gente tem. Então, quais são? Quais são suas dificuldades? Onde você manda muito bem, onde você precisa de apoio? Ninguém sabe tudo e tá tudo bem. Agora, quando você se conhece, você já sabe, calma, aqui eu preciso de mais apoio, aqui eu posso ir sozinha. Então, este processo te coloca num lugar de muito mais controle, de menos, né, surpresas. Então, acho que esse investimento no autoconhecimento de quem é você com o outro, quais são os seus impactos nessa relação, é fundamental. Eu falo que toda vez que eu faço esse processo, né, de inventários de personalidade, a gente tem um na companhia de talento que chama Facet 5, que eu falo, você termina, você fica até meio incomodada ali quando você recebe o feedback. Você fala, nossa, peraí, deixa eu ver se eu tô de roupa. Porque parece que alguém tirou. Então, a tecnologia propicia isso. E na hora que você vê, né, por exemplo, esse inventário, então, ele mostra com que óculos eu tô vendo essa turma. Porque é sobre a minha realidade. Sim. Eu vou olhar alguém, vou me identificar mais com alguém, eu vou ter uma perspectiva diferente. E aí, quando eu pego esse inventário e ponho perante ao meu time, eu me posiciono e vejo, olha, esta pessoa do meu time vai confrontar mais. Essa pessoa aqui, ela vai não entrar em conflito porque ela precisa de mais tempo de absorção. E aí eu vou montando quem é melhor nesse momento. Alguém que vai de primeiro, alguém que absorve a informação. A gente precisa de ajuda. A gente não precisa, como líder, falar, eu vou fazer tudo sozinho, né? Ou sozinha. E eu acho que esse é um processo importante. Até como liderança feminina, a gente tem que saber que tem a síndrome da impostora. Dificilmente eu vou levantar a mão e vou falar, eu sou a primeira a fazer. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um processo que eu falo, se conheça, se disponha a saber o que você faz de melhor. Nossa, brilhante, brilhante. E no final do dia, isso acaba gerando muita conexão, né? Que conecta com a vulnerabilidade que o William falou, enfim. É essencial, assim. E tem um lugar também que eu gosto muito de pensar, que às vezes tem aquela coisa, a gente, já viveu algumas coisas, né? Enfim, tem, que o William também trouxe, né? Como é que a gente consegue mostrar também que é importante, né? Eu brinco que é o cabelo branco, assim, gente, tem coisa que é só o cabelo branco que vai trazer, assim, não tem jeito, né? Não adianta, é vivenciar, assim. Mas a gente também consegue aprender muito com essa geração, né? E eu acho que esse tema do autoconhecimento que você traz conecta muito com isso, né? Assim, a oportunidade da gente, né? Todos os líderes, enfim, todo mundo aprender, assim, uns com os outros. Muito bom. Ai, amei, muito bom. Gente, a gente está com muitas perguntas aqui, então eu vou passar para algumas, senão não vai dar tempo. A Emily Cristina Damasceno, ela traz uma pergunta aqui. Acredito que alguns atritos entre geração Z versus gestão acontecem por ser uma geração que acredita e está mais preocupada com a saúde mental, além de outras questões, como a natureza e mudanças climáticas. Como fazer a geração antiga entender? Eu acho que essa é uma demanda de todos. Eu acho que a nova geração, ela traz, talvez ela expresse isso com mais facilidade até, não como um tabu. Eu acho que as gerações anteriores tratam um pouco como tabu. Preconceito, poxa, eu vou falar que eu tô com um problema emocional, como é que eu vou ser encarado? Então, eu acho que é uma geração que talvez tenha mais consciência, mas não acho que é a geração única que tem a preocupação genuína e que de fato acredite que isso é um problema. Acho que as organizações estão falando muito sobre isso. Sim. Né? Acho que essa pauta é importante. Eu acho que a geração que está vindo aí vai pegar uma organizações muito mais preocupadas, e não só preocupadas, proativamente trabalhando em prol do tema de saúde mental. Então acho que é um ganho, né? Vamos pegar um outro momento, porque a gente sabe que isso não é uma pauta importante há pouquíssimos anos atrás. Então, não acho que, de novo, somos todos seres humanos. Isso nos coloca no mesmo lugar das demandas, das necessidades. Eu acho que o grande ponto é a perspectiva, é o óculos, é o olhar que é um pouco diferente para o problema, porque as referências foram muito diferentes anteriormente. As referências de sociedade, familiares, com essa nova referência, que agora é igual para todo mundo, a gente vai olhar muito próximo, com o mesmo prisma, tanto a Z quanto as outras gerações vão olhar com essa mesma lente para o problema. Já estamos olhando, já estamos trabalhando em prol disso. As ações que existem, as discussões que existem, profundas e ricas, em torno dessa temática, só demonstra que estamos todos caminhando para a mesma página, para a mesma importância, para o mesmo nível de investimento e atenção para o assunto. Saúde mental é um tema tão fundamental que a Organização Mundial da Saúde, que sempre faz recomendação para governos, fez
para as organizações, dizendo para formar essa primeira liderança a entender quando tem uma pessoa em sofrimento, porque realmente, de novo, não tem mais só um dono do problema. Total. Todos nós temos que ter essa responsabilidade de conseguir não tratar como liderança, nós não temos, né, que resolver o problema da pessoa, mas eu posso identificar e encaminhar para uma pessoa ter cuidado. A gente sabe que é uma doença grave, que as pessoas estão sofrendo da geração Z, da geração dos baby boomers, isso está em todo lugar. Então, como é que a gente começa a se preparar, a dar valor? E, claro, tem gente que já tem 100% esse foco, tem gente que resiste e diga, não, peraí, isso não acontece comigo, mas, de alguma maneira, é um fato. A gente tem que olhar para isso. Então, formar também essas lideranças para apoiar e diagnosticar uma pessoa em sofrimento é fundamental. Nossa, com certeza. E eu gosto muito do que você falou, assim, gente, não é um problema novo. Sempre esteve aí. E eu acho que talvez um dos primeiros aprendizados, né, que a gente já pode pegar como insight dessa geração vamos falar sobre isso, né, enfim. Isso. Porque burnout, tudo isso sempre existiu. A diferença é que agora a gente fala sobre, né? Muito bom, excelente. William, para você uma pergunta agora. A Emily, ela pergunta aqui, ó, William, qual seria o papel da alta liderança no engajamento dos seus liderados quando falamos da responsabilidade social? A exemplo do voluntariado corporativo. Legal, essa é uma pergunta muito boa, porque sem alta liderança envolvida no voluntariado corporativo, ela não existe. Não existe. Na Vivo, por exemplo, a gente tem um dia dos voluntários. Não que o voluntariado aconteça só uma vez por ano, mas a gente tem um dia especial que a organização inteira para o voluntariado. Quer dizer que os 33 mil colaboradores vão para o voluntariado? Não. Mas os que ficam estão, de alguma forma, apoiando para que os outros 10 mil possam ir. Mais ou menos isso. Então, no Brasil todo, a gente tem ações, quase todas elas voltadas para a educação, né? Muito forte para a educação. E as lideranças são muito incentivadas a estar lá. Então, desde o CEO, os vice-presidentes, diretores, e eles não só se envolvem no Dia do Voluntário para aquela ação social em que eles estão. Todos os sponsors de cada voluntariado, ou seja, de cada instituição que a gente vai apoiar, normalmente são diretores da organização. E eles, então, são responsáveis por todo o planejamento, execução e o pós-voluntariado. Então, este envolvimento direto das lideranças, não só da fundação, mas do negócio, ele é muito presente. E isso faz toda a diferença para que exista um conforto do colaborador em doar aquele dia, no caso, a empresa doa o dia do colaborador, mas ele também para a sua atividade para dedicar um dia inteiro a uma ação voluntária. E muitos outros, não, né, a maioria, se dedicam o ano todo a organizar o voluntariado corporativo e apoiar as instituições que elas não são só apoiadas no dia específico onde todo mundo se envolve. Então, a resposta é fundamental, precisa acontecer. Eu não vivi o não envolvimento, então não sei dizer qual é a consequência, mas assim, eu vivi o envolvimento. E hoje o programa de voluntariado da Fundação Telefônica Vivo é um dos maiores programas de voluntariado corporativo do mundo. Que bacana. A gente é super reconhecido nessa iniciativa. Bom, é a liderança pelo exemplo na prática, né? Enfim, Sem dúvida. muito bom. Paula, para você agora, hein? O Guilherme quer saber quais são os principais desafios hoje da companhia de talentos. Nossa, são tantos. Você tá preparado para anotar aí, Guilherme? Quem sabe ajuda, né? Resolver? Muito bom, muito bom. Não, eu acho que é a gente conseguir garantir, né, essa sustentabilidade da companhia de talentos, né? Nós temos 34 anos no mercado com um propósito muito claro, né, de transformar a vida através das carreiras. Só que quando a gente recebe, né, um pedido de um cliente, tanto para atração, seleção, como desenvolvimento, ou trabalhar em marca empregadora, a gente fala, a gente não vai fazer o que o cliente quer. A gente vai, como consultoria, Que legal. falar o que ele precisa. E isso é um posicionamento muito difícil, porque a gente precisa se sustentar financeiramente. Sim. Mas, de alguma maneira, se a gente não ajudar nessa educação das organizações a montar times diversos, a realmente avaliar com sentido, a fazer um programa de desenvolvimento que é possível. Não adianta eu liberar uma academia de liderança lá complexa, que ninguém consegue fazer nada. A gente está vivendo uma constante fadiga da mudança, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, o cliente pede uma proposta que a gente fica alucinado e a gente fala, não dá, não vamos fazer agora, vamos fasear. Seu time precisa respirar, a gente fala, né? A qualidade de vida, ela tem muito a ver com o tempo.
É você ter tempo para poder assimilar a mudança, para poder entender toda essa relação. Então, o maior desafio é quando a gente bate com o nosso propósito e com a maneira de ser sustentável. E a gente decidiu aprender todo dia a tentar buscar um equilíbrio saudável para a organização. E esse é o meu maior legado, assim, que eu e minha parceira, né, que é a Carla, que é a co-CEO na Companhia de Talentos, a gente fala coerência. Às vezes dá medo, às vezes dá frio na barriga, às vezes a gente fala, e se der errado, mas a gente vai, porque não é só... Que bacana. Então, mas acho que é isso que é a identidade de vocês, né? Enfim, e no final do dia isso é tão bacana, que é o que você traz, que é a coerência, que é a marca, que à medida que as pessoas, né, as empresas procuram vocês, é isso que elas, né, é isso que você pode esperar. Nada diferente disso vai fazer sentido. Muito bacana. Gente, a gente está se encaminhando para o fim aqui, infelizmente, mas acho que tem tempo para mais uma pergunta aqui. E aqui, ó, tem talvez alguma polêmica, eu vou até emendar uma pergunta minha aqui, ó. Mas a Nara Souza, ela quer saber aqui, ó, qual a melhor forma que vocês veem de lidar com essa geração Z? Pois se algo não os deixa satisfeitos, já desistem, ou uma vaga, ou tarefa, ou cargo, etc. E a minha emenda aqui é isso mesmo, assim? Ou tem viés, enfim, como é que vocês enxergam essa né, a geração, enfim, e o como lidar aqui? A gente tem uma responsabilidade muito grande, a nossa geração, que viu várias transformações no mercado de trabalho, e a gente também consegue olhar em perspectiva o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer quando a gente estuda o futuro do trabalho. Né? Então a gente tem uma responsabilidade porque a gente tem a foto completa, né? Mais ou menos de passado, presente e um possível futuro. A gente tem uma responsabilidade de formar essa nova geração também. E mantendo as características muito positivas que essa nova geração traz. De novo, de olhar para o bem-estar, que é super positivo, olhar para a diversidade e inclusão, que é super positivo, olhar para várias pautas importantes como a SG. Como que a gente pode, então, formar esses jovens em habilidades que serão necessárias para a construção do futuro? Então, essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que é uma aproximação para entender por que está rolando essa desconexão, essa falta de interesse. Será que tem a ver muito com a gente, como a Paulinha trouxe? Então, como é que está sendo a abordagem das organizações em relação, por exemplo, ao trabalho, ao mercado de trabalho? Que tipo de exigências que eu estou fazendo para trazer jovens para o mercado de trabalho? O quanto eu estou dando oportunidades para esses jovens aprenderem dentro da organização e menos virem com um currículo pronto e a gente dizer para você, não, a gente quer você do jeito que você é, com as suas características e talvez com habilidades que nunca foram testadas no mundo corporativo ou no mundo do trabalho. Será que a gente tem coragem de trazer habilidades para as organizações ao invés de diplomas e dentro de um currículo? E aí fazer a formação dessas pessoas dentro de casa, com as características do nosso negócio, com os aprendizados e lacunas que talvez eu tenha dentro da organização que esses jovens possam preencher. Então, no final, acho que é a gente se aproximar mais e usar o que a gente tem de melhor, que é a nossa experiência, a sabedoria que a vida também trouxe pra gente dentro dessa jornada, e a gente consegue enxergar a foto muito mais completa do que a geração que está chegando. Acho que a gente tem que se aproximar e não descaracterizá-los, mas acho que trazê-los como um complemento importantíssimo para a construção da sociedade atual e da futura. Bom, acho que primeiro eu queria falar assim, acredita em mim, mas eu não vou falar acredita em mim, acredita nos dados. Assim, nós temos a maior pesquisa da América Latina e com segurança eu digo, não é a geração Z. Não é nós versus eles e elas. Está todo mundo vivendo esse contexto de ressignificar o ambiente de trabalho, de ressignificar as escolhas. Se a gente vê os estudos, a média gestão também está saindo mais das empresas, a alta liderança também, as pessoas... antigamente você fazia realmente uma carreira. Quantas pessoas da média e da alta gestão estão mudando? Então, eu vou falar da geração Z, mas eu acho que esse olhar de inclusão, da gente não separar o que muda a geração Z das outras gerações nós temos
mais tolerância, porque a gente sabe um pouco como funciona trabalhar. A diferença é que essa geração está entrando, a gente precisa ensinar como funciona o trabalho, o tempo das coisas, negociação, entender que não é só sobre proposta, tem que fechar a conta no final do mês, enfim. Eu acho que isso é só um primeiro recado que eu queria dar. Não existe separação, tá bom? Todos e todas vivem os mesmos desafios. Mas sobre como lidar com essa questão da geração Z, eu acho que é cada vez mais trazer um propósito claro do porquê que as coisas acontecem, explicar que existe um tempo, um ciclo, não é de curto prazo, né? E a gente vai fazer coisa que a gente gosta e coisa que a gente não gosta e que isso faz parte do jogo. Então, acho que né? E que, assim, aqui é uma oportunidade de você não precisa passar a sua vida inteira aqui, mas vamos viver um ciclo, sabe? Ajudar nesse processo. Então, vou dar um exemplo da companhia de talentos. Imagina quantas pessoas, olhando nessa essa fala que tem muito a ver com descomprometimento, se agendam para uma etapa presencial e não aparecem, não sei o quê. Então, o que nós podemos fazer? Educar, dizendo, olha, quando você se agenda, você tira a vaga de outra pessoa. E quando você não aparece, a gente deixa de avaliar pessoas que podia. Eu pego quem? Eles são áreas mais engajadas, preocupadas com pessoas. Então, eu começo a ensinar como funciona um processo seletivo. Então, se você falta, me avisa, porque eu posso ter a chance de dar oportunidade para outra pessoa. É um ranking. Então, a gente começa a educar. Então, eu não vou só na hora da falta. Eu já convido dizendo, olha, eu conto com você, mas se você não for, me conta. E conto como funciona o processo. Então, é o que a gente está falando e eu trazendo, assim, é sobre educação, né? Acho que é sobre preparar as pessoas para os desafios, enfim, e o que a gente pode fazer para tentar cada vez mais engajar e fazer com que as pessoas não desistam das empresas, mas não desistam de estudar, não desistam dos seus sonhos, porque é isso, o mundo está mudando cada vez mais, tá difícil, mas de novo, a inteligência coletiva vai levar a gente até lá. Eu acho que é isso. Brilhante, muito bom, muito bom. Paula, eu gosto muito do que você fala, né? Do a gente se dispor a educar, né? Enfim, a ensinar, porque alguém já fez isso com a gente, né? Assim, vamos combinar, né? Que a gente também já chegou como uma geração nova em algum momento, assim. Algumas semanas eu estava, inclusive, num evento da Companhia de Talentos e tinha um palestrante que eu, infelizmente, não vou me recordar o nome, da Singularity University. Cavallini. E o Cavallini trouxe, inclusive, algumas fotos, né? Enfim, imagens de jornais, enfim, né? E mídias, assim, super relevantes de alguns anos atrás, que já traziam esse tema de conflito geracional. Ai, não, porque a geração que chega agora é preguiçosa e tal. Então, no final do dia, a história é muito cíclica, ela se repete e alguém teve paciência com a gente, assim, então, brilhante. Deixa eu só fazer um comentário que, para conectar todo mundo, não é sobre a geração que está trabalhando com você. Alguém vai fazer isso com os nossos filhos e filhas, com a nossa família, então a gente tem que olhar. Não adianta a gente separar, porque a gente tem que formar, porque pode ser alguém da nossa família, pode ser alguém do nosso relacionamento. Então, assim, educar faz parte, né? A gente, se essa geração tá assim, é porque nós aqui, como mães e pais, fizemos e formamos essas pessoas, né? Então, somos corresponsáveis também pelo que está acontecendo. Muito bom. Gente, eu ficaria aqui até o próximo Conar. Que delícia! É uma baita aula aqui que vocês deram. Muitíssimo obrigada mesmo pelo tempo, enfim, e pela troca. Obrigada a todo mundo que mandou perguntas, que acompanhou a gente aqui. A gente se vê no próximo Conar. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente online também, e enfim, nas gravações depois. Até a próxima. Continuem acompanhando o nosso conteúdo no nosso Hub, Acrescenta. Todo o conteúdo que a gente gravou aqui no Conar vai estar disponível lá e mais um monte de coisa bacana que a gente vai colocar. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.